Olá, eu sou a Carla do Pacote Literário e hoje eu venho contar para vocês as minhas leituras de abril. Um pouco atrasada devido a várias coisas que aconteceram e que eu vou contar para vocês nesse vídeo também. Antes disso, eu queria saber se você já é inscrito ou inscrita aqui no canal. Se não for, eu peço que você se inscreva, ative o sininho para não perder a notificação quando eu postar um vídeo novo. Não se esqueça de deixar o seu like e deixar o seu comentário aqui embaixo. Então, gente, todo mês eu trago para vocês as leituras realizadas no decorrer daquele mês. Esse vídeo normalmente sai ali no inicinho do mês, porém, no inicinho de maio, eu e a minha família toda pegamos Covid, né? Nós ficamos alguns dias aí bem debilitados, foram dias bem complexos e tudo isso mexeu muito com o nosso emocional, principalmente porque desde o início da pandemia nós estamos cumprindo todas as regras de isolamento social, nós estamos cumprindo a quarentena direitinho e infelizmente, né, de uma forma ou de outra esse vírus chegou até nós. Então eu fiquei muito preocupada, principalmente com os meus pais que são idosos e foi um mês bem complexo. Porém, agora estamos todos recuperados e vamos em frente, né? A minha voz, vocês devem observar alguma diferença aí, quem já está acostumado com os vídeos, né, que eu trago, e ela ainda tá um pouco diferente, pelo que eu andei conversando com os médicos, ainda vai levar um tempo para ela voltar ao normal, tá? Então, enquanto isso, né, nós vamos lutando com o que a gente tem. Falando sobre as leituras, gente, esse mês de abril, né, foi um mês bem diferente. Ele vem recheado de ótimas leituras, conforme eu vou contar pra vocês, mas com livros muito diferentes do que eu tô habituada. Eu li de tudo, né, nesse mês passado e com muito carinho que eu venho contar pra vocês hoje sobre um panorama geral aí de como foram as minhas leituras de abril. O primeiro livro que eu concluí em abril é O Símbolo Perdido, do Dan Brown, da editora Sextante. Quem já acompanha o canal há algum tempo sabe que eu tenho esse projeto de ler os livros dessa série, que tem como protagonista o Robert Langdon, juntamente com a minha amiga Amanda, do Instagram Psicóloga Literária. E o livro desse mês foi O Símbolo Perdido. E já vou falar de cara que foi o melhor lido até agora. Nós lemos Anjos e Demônios, lemos o Código da Vinci, esse foi o terceiro livro da série e é fantástico. Ele vem nos contar, né, mais uma saga de Robert Langdon. Ele é chamado para desvendar mais um mistério e é chantageado através do sequestro de um grande amigo que ele tem a seguir em frente, desvendar esse mistério e passar, né, esse segredo para algumas pessoas específicas. E tudo leva a crer que o desvendar desses segredos seria um caminho para que os humanos pudessem ter um poder divino, como se fosse um poder divino, né? Então é muito interessante. O livro é recheado de aventura, de investigação. Como sempre, a gente tem aqui uma dupla feminina para o Robert, muito eficiente, muito inteligente, muito capaz. E os dois empreendem aí mesmo uma caçada ao desvendar desses mistérios, desses segredos. E o livro tem um ótimo ritmo, prende o leitor o tempo todo. E eu acho que muito disso tem a ver com o fato dele ser extremamente real e crível. Ele é bem palpável. Por quê? Porque ele fala da maçonaria, que é uma instituição secreta que subsiste até hoje, né? Quem não conhece um maçom, né? Então, assim, eu achei bem interessante a forma como o tema foi abordado e principalmente as reflexões que esse livro traz. Por quê? Na realidade, né, o que ficou para mim de mensagem desse livro foi que nós, seres humanos, nós já temos o poder do pensamento e que já foi comprovado que várias pessoas pensando juntas na mesma coisa geram uma energia específica, né? Então, assim, é muito interessante ver que, na verdade, o que eles queriam desvendar já é como funciona, né? Talvez já seja como funciona, vamos dizer assim. Então, assim,
Nós já temos o poder do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, né? Será que realmente a gente precisa de um pensamento divino? A gente precisa ultrapassar algum nível, algum grau para ter um pensamento ou um sentimento mais forte do que a gente já tem? Então, assim, é muito legal. Fica a minha recomendação para vocês. E no próximo vídeo de leituras do mês, provavelmente eu trarei para vocês o próximo livro da série, viu? Que é O Inferno. E me conta se você já leu alguma coisa do Dan Brown, deixa aqui nos comentários para mim. Minha segunda leitura do mês de abril foi essa, Encontros Felizes, da Mônica Moro Harger. Eu recebi em parceria com a editora Inverso e é um livro de crônicas sobre a vida. A Mônica, ela é autora do texto que viralizou na internet há algum tempo, que está aqui no livro e que chama Vá aos Encontros Felizes. Não sei se vocês já tiveram acesso a esse texto. E ele fala que da importância da gente ir a encontros que, teoricamente, né, são felizes, como formaturas, casamentos, batizados, porque em visitas ao hospital ou em velórios, nós sempre damos um jeito de ir, nem que seja por obrigação. Então, só para vocês terem uma noção aí de como a autora trabalha as coisas na nossa cabeça, né, com a escrita dela e com a forma dela de ver a vida, é mais ou menos isso aí. Então, eu não posso deixar de dizer que é super marcante, super profundo e de uma sensibilidade, gente, que eu vi em poucas autoras, sabe? Gostei bastante. Então, ela traz aqui relações familiares, amizades, né, alguns momentos de tristeza, e tiveram algumas crônicas que me marcaram mais, né, como a história A Nossa Virada, que chama, né, em que ela conta um pouco sobre o retorno dela com a mãe dela, que tinha acabado de sofrer um AVC, ao apartamento da praia, né, a praia onde elas estavam acostumadas a passar o Réveillon. E depois do AVC, a mãe, claro, ficou um pouco debilitada. E aí elas tiveram que lidar com aquela situação, que antes não era assim, de uma maneira nova, de uma maneira diferente, mas com muita leveza e muita diversão. Então, foi muito legal acompanhar essa crônica. Além das cartas para a melhor amiga. Então, ela escreveu uma carta para a melhor amiga dela e a melhor amiga dela escreveu uma carta para ela. E as duas cartas estão aqui no livro. E a amizade das duas me pareceu assim tão valiosa, tão rara, que eu perguntei para a autora ao final da leitura se essa amiga existe mesmo. E fiquei muito feliz porque ela me confirmou que essa amiga existe de verdade. Então, assim, é uma amizade que todo mundo sonha, sabe? E muito bonita. Eu gostei bastante de ter lido. O livro é todo muito bonito, né? Então, assim, acho que vale muito a pena. A edição, como vocês podem ver, tá muito bonita. A gente tem aqui vários desenhos, várias ilustrações. A gente tem uma folha lindíssima antes de iniciar cada capítulo. Pela quantidade de marcações que eu fiz, vocês podem imaginar o quanto eu amei esse livro. Recomendo para quem curte ler contos e crônicas. Bom, gente, no início do vídeo eu avisei que esse seria um vídeo de leituras do mês com livros muito diferentes do habitual. Tá aqui, crer ou não crer, para provar. Bom, eu li esse livro para o desafio dos 12 livros para 2021, em que vocês escolheram os livros que eu deveria ler esse ano. Então, separei 24 livros e vocês escolheram 12 para que eu pudesse fazer a leitura em 2021. E o meu escolhido do mês de abril foi este livro, da editora Planeta, em que o padre Fábio de Mello, que é católico, e o Leandro Carnal, que é ateu, vão discutir sobre fé. Então, assim, vocês podem imaginar, né, o que a gente encontra aqui. É um livro diferente de tudo que eu costumo ler, e eu achei, assim, que foi muito válida a leitura, porque, primeiro, são dois grandes estudiosos. Então, a gente tem aqui uma grande leva de informações a respeito de religião, de filosofia e de conhecimento humano no geral, né, da conduta humana. Então, assim, ele trouxe muitas informações que eu não sabia, informações históricas, inclusive, sobre
várias religiões, sobre vários personagens da história. E eu gosto muito, eu sou muito curiosa nesse sentido. Então, assim, pra mim, só por isso já teria valido a pena. O diálogo entre os dois é muito sincero. Parecia que eles estavam assim na sala de casa, tomando um café e conversando, sabe? E isso foi trazido para o livro de uma forma muito fiel, assim. Então, eu gostei muito da honestidade dos dois e curti bastante os temas sobre os quais eles conversaram. E o que me marcou muito foi além desse conhecimento, foi além dessa discussão entre os dois, que foi a tolerância com que um tratou o outro. Então, sempre com muita cortesia, gentileza e tolerância. E eu acho que não há nada mais que a gente precise nesse mundo agora do que tolerância, né? A gente, como sociedade, a gente não tolera o diferente, a gente não tolera quem tem outro pensamento, a gente não tolera quem pensa de uma maneira diversa, ou quem sente de uma maneira diversa, ou quem é diferente de nós. Então, assim, foi muito interessante o exemplo de tolerância que eles dão nesse livro, e eu acho que todo mundo precisa seguir, né? O livro me pôs para pensar muito sobre a minha fé e as questões de tolerância da minha parte também, porque todos nós ainda precisamos melhorar, precisamos nos desconstruir para nos ver livres, né, de qualquer tipo de preconceito, de intolerância, de pensamento radical a respeito de alguma coisa. Então, assim, esse livro me pôs para pensar muito sobre fé e tolerância. Então, quem gosta do tema, quem gosta de se aprofundar aí na filosofia, nas condutas humanas, fica aí a minha recomendação. Já voltando para o tipo de leitura que eu curto fazer e que eu sempre trago aqui no canal, eu li A Luz que Perdemos, da Jill Santopolo, publicado pela editora Arqueiro. Esse livro foi indicado no clube da Reese Witherspoon, que é um clube de leitura internacional e bem famoso. Os livros desse clube têm me agradado bastante e esse aqui vem falar sobre Lucy e Gabi, que são os dois personagens principais. Eles se conhecem, têm um momento juntos e depois eles se distanciam. Um tempo depois eles se reencontram e se apaixonam. E vivem ali aquela paixão avassaladora e a gente acompanha tudo acontecendo. Depois disso, o Gabi se muda de país a trabalho e a Lucy segue sua vida, conhece uma outra pessoa com quem ela vive um relacionamento mais estável, vamos dizer assim. E dali pra frente eu não posso contar muita coisa, porque senão vão ser grandes spoilers. Esse livro ele me marcou muito, porque ele traduz exatamente o que eu penso a respeito do nosso comportamento, sobretudo quando existe paixão, quando existe amor. Então, na paixão, aquele comportamento mais desequilibrado, mais inconsequente, seja que idade for, a gente fica parecendo adolescente. Isso, a gente, que eu digo, é qualquer pessoa. De um modo geral, é o que o sentimento traz, né? E o amor, né? Aquele amor construído, que tem uma base sólida. Então, assim, e que não nos traz essa carga enorme de sofrimento. Cada pessoa prefere viver de um jeito, mas os sentimentos, eu acho que se manifestam mais ou menos de forma parecida com todas as pessoas. E existe essa diferença, no meu ponto de vista, entre paixão e amor, que é muito bem explorado aqui no livro. E que eu gostei muito da forma como foi abordado o tema. A protagonista aqui, ela protege a todo custo a sua carreira, sabe? Ela é forte e eu admirei demais da conta a Lucy. Gostei muito da leitura, me empolgou tanto que eu vou fazer um vídeo só sobre ele e trazer aqui para o canal. Você já leu esse livro? Depois vocês me contem aqui nos comentários. As pessoas às vezes me perguntam se eu leio poesia, tá aqui, para comprovar que eu leio poesia sempre que possível. Vende-se um Elefante Triste, do João Gabriel, publicado pela Produções do O. Eu recebi em parceria com a Oasis Cultural. É um compilado aqui de poesias e eu quero saber de você, se você tem o hábito de ler poesias, me conta aqui nos comentários. Eu adoro. Eu acho que poesia faz a gente refletir bastante. Algumas são tão bonitas que nos inspiram para viver o dia, né? E eu gosto de ler devagar. Não foi o caso desse livro. Por quê? O João Gabriel, ele me prendeu tanto durante a leitura que eu ficava sempre com vontade de ler a próxima poesia logo para saber o que mais ele trazia. Gostei bastante da escrita dele
E assim, a impressão que eu tive foi de que eu estava ouvindo os pensamentos do autor no momento daquele filtro que a gente tem entre o pensar e o falar. Será que eu devo falar isso? Sabe assim, naquele, naquele instante ali, parece que ele escreveu, né? E quando a gente está lendo, parece que a gente está ouvindo ele falando esses pensamentos que talvez, né, nem sempre a gente consegue externar. Então aqui a gente tem poesia que trata da vida em geral, né, com suas relações que são complicadas mesmo, a vida de escritor e a forma de colocar tudo que está pensando no papel. A gente tem as questões das exigências sociais, né, inclusive da absoluta necessidade de sermos felizes e o tempo todo, e do que seria essa felicidade. Né? Inclusive, dessa felicidade simples que se fala o poema que dá título ao livro, o poema que fala do elefante triste. Então é muito interessante de acompanhar, eu gostei muito, é de uma singeleza muito, muito delicada, sabe? Então, assim, gostei muito e indico para quem curte poesia. Como vocês sabem, eu tenho lido cada vez mais contos, então o conto desse mês de abril foi O Amanhã Não Está à Venda. Eu conferi hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, ele continua gratuito na Amazon, ele foi publicado pela Companhia das Letras. E ele vem nos falar sobre os povos indígenas. Esse conto ele foi escrito pelo Ailton Krenak. Ele nasceu no Vale do Rio Doce, aqui em Minas Gerais, e depois ele teve que se mudar daqui por várias questões. E ele vem falar sobre todas as lutas dos povos indígenas no Brasil. E como a presente pandemia afetou o ser humano e o mundo, né, em geral. Talvez algumas causas, algumas razões para que nós chegássemos a esse nível de pandemia e também o que nós vamos fazer daqui para frente. Ele tem uma linguagem muito fácil, uma escrita ágil, o conto também é pequenininho, então é muito rápido de se ler. E ele nos mostra como a humanidade está distante da sua natureza, com interesse sempre no seu próprio umbigo. E que a saída agora seria realmente cuidar do meio ambiente para que outras pandemias e outros problemas não aconteçam futuramente, para que a raça humana seja dizimada completamente do planeta Terra. Ele vai discutir, né, se a gente vai voltar ao normal, se a gente precisa voltar ao normal e se a gente pode voltar ao normal. Já que o normal que a gente conhece foi justamente o que nos levou a tudo isso, a todo esse cenário que nós estamos vivendo hoje, né? Então, assim, é muito interessante nós pensarmos isso num nível micro, de pessoa para pessoa, e também no nível macro. Será que a gente quer continuar sendo uma sociedade tão mesquinha, tão interessada apenas em interesses financeiros, né? Então, assim, ele trouxe muitas reflexões. E ele conclui dizendo que se a gente continuar sendo, se a gente voltar ao que a gente era antes da pandemia, se a gente continuar sendo como a gente era antes da pandemia, do que vão valer todas essas mortes que ocorreram devido à Covid? Eu acho assim, esse conto é impactante, é muito direto e ele é maravilhoso. E ele precisa ser lido pelo maior número de pessoas. Então, fica a minha dica aqui, ele tá gratuito na Amazon, é pequenininho, para quem se interessa pelo tema, eu acho que compensa a leitura. Também li no mês de abril essa gracinha de livro, Vovô João, da Neo Macena, da editora Palavra da Terra, com ilustrações da Madalúcia do Socorro Barbosa Ribeiro. Esse livro é de uma autora amazonense que vem nos contar sobre um avô muito especial, que é o Vovô João. Ele mora num sítio, ama pescar, tanto à luz do sol quanto à luz do luar. E ele ensina os netos a pescar e a pegar a fruta no pé, mas ele sempre dá o conselho para não desperdiçar, não pegar frutas e nem peixes a mais, né, do que vão consumir. E juntos, os netos se reúnem para fazer uma goiabada na casa da avó, e todo esse mundo, né, infantil ali, me transportou lá para minha infância, né? Porque tem o cheiro da casa da avó, tem o cheiro da infância, né? Que era o cheiro do doce aqui enquanto eles estavam fazendo a goiabada. Eu, infelizmente, né, não tive contato com o meu avô materno e o meu avô paterno, porque ambos faleceram antes do meu nascimento. Mas eu fico olhando minha filha brincando com meu pai, brincando com meu sogro, e vejo como esse contato é importante e saudável, né? E como o cuidado e o carinho que eles têm
bem diferente, assim, do que nós, como pais, podemos fazer por eles. Eu acho que é um outro sentimento, envolve outras coisas. A edição desse livro é lindíssima. A Nel mandou com dedicatória aqui para o pacote literário. Achei extremamente fofo e carinhoso. E as ilustrações são muito bonitas. A gente vai ter aqui bastante de uma vida num estado que normalmente a gente não vê tantos livros, né? Que é o Amazonas. Eu gostei muito da leitura, é muito legal trabalhar com as crianças essa temática também, né? Da proximidade com o avô. Achei bem bonitinho, a minha filha adorou, reconheceu as gravuras, reconheceu as pessoas aqui nas ilustrações e fica a minha recomendação. Também lido em abril Mikai, o Estrangeiro, de Sheila Kaplan e ilustrado pelo Sami Ribeiro, da editora EDB. Eu ganhei de presente da Clau, do Mãe Literatura, e esse livro vem nos contar a história de Mikai. Eu não sei se a pronúncia é assim, eu dei uma pesquisada e não encontrei de onde vem esse nome. Ele é um menino que chega na escola de um outro país. Então, ao chegar à escola, ele tenta fazer amizade, mas são tantos os boatos que acontecem ali, cada um fala uma coisa sobre ele, sobre o seu comportamento, até do sanduíche que ele leva para merenda, para o horário do intervalo, eles ficam especulando. E ele acaba distante de todo mundo, né? E a gente vê o bullying aqui de uma forma muito escancarada, e quando ninguém mais sabe o que fazer, nem a professora, nem a diretora, nem os colegas, o próprio Mikai tem uma ideia sensacional para poder solucionar a questão. E, assim, nos dá uma lição de empatia muito bonita e muito simples. Se colocar no lugar dos outros é sempre a melhor maneira de sentir realmente o que o outro está sentindo, de entender realmente o lado da outra pessoa. Então, assim, gostei muito, um livro muito forte, um livro muito potente para ser trabalhado aí em escolas e também pelos pais. A edição é linda, como vocês podem ver, a capa. As ilustrações são muito bonitas e muito bem feitas. Eu adorei, o livro é todo colorido, gostei bastante. E recomendo, né, a pais, a professores, sobretudo se você perceber que alguma criança que você convive está praticando ou sofrendo bullying, porque às vezes a gente preocupa muito com a criança que está sofrendo bullying, mas às vezes a gente não vê que é justamente uma criança do nosso convívio, uma criança que a gente convive, que a gente gosta, quem está praticando bullying. E aí a gente precisa pensar, trabalhar isso com a criança, porque também ela não tem noção do mal que isso pode causar, né? E uma das maneiras de trabalhar é justamente com esse livro aqui, que é sensacional. E você, me conta como foram suas leituras de abril? Vocês gostaram aí dos livros que eu li? Vocês já leram algum desses livros? Deixa aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever se ainda não for inscrito, porque isso ajuda o conteúdo literário que eu produzo aqui a chegar a mais pessoas. E compartilha com um amigo também, talvez, que gosta de ler ou que não tem ainda o hábito da leitura, para ele conhecer esse ambiente literário que a gente gosta tanto. A minha gratidão a quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.